pessoal, bom dia para quem está entrando agora, né, na nossa aula de hoje. Como eu tinha falado para vocês na semana passada, hoje nós vamos estudar o tema, né, da reprodução humana, né? Então, na aula anterior a gente estudou, nós vimos, né, uma introdução à reprodução geral, né, falando sobre os tipos de reprodução, né, a fecundação, né, a diferença da reprodução assexuada para sexuada, algumas particularidades, né, como é o caso da partenogênese, né, da conjugação e também do hermafroditismo. Então hoje nós vamos estudar esse tema, tá? Abordando aí o nosso corpo, falando um pouco sobre o corpo humano, né? E também discutindo aí algumas questões relacionadas à sexualidade humana. Então, gente, quando chega na puberdade, o corpo, né, o nosso corpo, ele começa a sofrer inúmeras modificações, inúmeras mudanças, de forma que essas mudanças elas vão, né, trazer uma transformação para o corpo, né? Então, durante a adolescência, o corpo sofre muita mudança, muita modificação. E aí, quem vai fazer isso, né, quem vai coordenar essas mudanças, essas modificações, são vários hormônios que o nosso corpo começa a produzir a partir da puberdade, né, ali no iniciozinho da adolescência. Então, veja só, existe uma diferença entre adolescência e puberdade. A adolescência é um período bem mais longo, né? Normalmente a adolescência dura até 22 anos, né? Tem estudos que mostram que ela pode durar até 24 anos, 25 anos, né? Dependendo da pessoa. Já a puberdade não, ela é um período pequeno. Ela é um período de transição, né? Entre o fim ali, né? Da infância e o início da adolescência, né? Quando o corpo começa a sofrer as modificações ali da puberdade. Então, ela costuma durar, né, entre 2,5 a 4 anos, né? Então, o que vai acontecer no corpo dos adolescentes, né, durante esse período? Primeiro, na menina, o primeiro sinal é o aparecimento dos brotos mamários, né? Ou seja, começa a crescer as mamas, não é isso? Vai também crescer o esqueleto, o corpo vai começar, né, a ganhar formas femininas, como por exemplo quadril maior, né, aquele formato do violão. Vai também crescer alguns órgãos com uma velocidade maior que na infância, por exemplo os pés, né, as mãos, coração, rim, olhos, músculos. Então a pessoa vai começar a crescer muito, né? É tanto que, por exemplo, uma pessoa que viu você, né, quando você era criança, que vê você depois adolescente, ela diz, vixe, como ele cresceu, né? Como essa pessoa cresceu. Então, realmente é um período que o corpo, né, cresce bastante de tamanho. Desenvolvimento também de características sexuais, como é o caso, por exemplo, dos pelos pubianos, né? Pelos na região pubiana, na região genital. E o último sinal, né, o sinal assim marcante do fim da puberdade, é a chamada menarca, que é justamente a primeira menstruação. Tá? Então, isso aí são os sinais, né, as mudanças que acontecem no corpo das meninas, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo minha imagem muito travada. Tá tudo certinho. Aí, se tiver algum problema, vocês digam, tá? Normalmente, a puberdade das meninas começa aos 9,7 anos de idade, quase 10 anos, né? Claro que esse valor pode variar, né? Tem pessoas que começam bem mais tarde, tem pessoas que começam mais cedo, né? Mas isso aí é uma média, assim, da idade que começa. Já no menino, né, o que vai acontecer? Vai acontecer. O primeiro sinal, né, é o aumento dos testículos. Então, os testículos vão começar a crescer. O esqueleto também, vai haver um crescimento do esqueleto, assim como nas meninas. O corpo vai começar a ganhar formas masculinas, né, que é aquele famoso formato de triângulo, que alguns acentuam ainda mais, né, para a academia. Crescimento também dos órgãos em uma velocidade maior, né? Também assim como nas meninas, também acontece nos meninos, né? De crescer pé, mão, coração, rim, olho, músculo. E também o desenvolvimento de características sexuais masculinas, como é o caso, por exemplo, dos pelos pubianos, né? Pelos na região genital. E o último sinal é a primeira ejaculação
Mudanças na voz, né? Aquela época que os meninos começam, uma hora fala fino, outra hora fala grosso, fica mudando a voz, né? Oscilando. Tem gente que até adulto já, né? Ainda tem essa questão aí da voz, né? Aparecimento de pelos no rosto, tá? E também crescimento do pênis, né? São características que vão marcar ali, né, a puberdade masculina. Início, 10,9, 11 anos, por aí começa, né? Como eu falei mais uma vez, isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem meninos que começam mais tarde, tem meninos que começam mais cedo, né? Então, o desenvolvimento de características sexuais, ela varia, né, de acordo com a pessoa, com o corpo de cada um. Então agora a gente vai falar, né, sobre os sistemas genitais, né, começando com o sistema genital masculino, tá? E depois a gente vai ver também o sistema genital feminino, tá? Antigamente, gente, os termos usados era o termo sistema reprodutor, né? Então se utilizava o termo sistema reprodutor. No entanto, esse não é um termo mais apropriado, né? A gente utiliza hoje em dia o termo sistema genital, né? Então não é mais o sistema reprodutor, uma vez que a gente sabe que o sistema genital ele não serve só para a reprodução, né? Então essa visão de que a gente tinha só um negócio ali que se via para se reproduzir como a gente fosse um animal, né? Quer dizer, nós somos animais, né? Mas não é igual aos outros animais. Não é mais usado, né? Então o termo correto é sistema genital, não sistema reprodutor. Então, primeira coisa, né? O que vai ter no sistema genital masculino? Vai ter um órgão, né? Primeiro vai ter órgãos externos, né? Que são órgãos que ficam fora, né? Do corpo. E vai ter órgãos internos, né? Os órgãos externos são o pênis e os testículos. E os internos, né, tem internos também, como é o caso, por exemplo, da próstata, da uretra, do ducto deferente, né, das vesículas seminais, enfim. Então, primeiro existe o pênis, né, que o pênis é como se ele fosse uma esponja, né, ele é uma estrutura que ele é porosa, né, ele tem corpos cavernosos, corpos porosos, que se enchem de sangue durante a ereção, né? Então o pênis ele tem essa capacidade de ficar se dilatando, né? Se contraindo de acordo com o enchimento dele de sangue. A ereção nada mais é do que o pênis quando se enche de sangue. Aí existem também os testículos, né? Os testículos eles vão produzir os espermatozoides, né? Então os testículos produzem os espermatozoides. É uma fábrica, né? Produz milhões por dia. E depois esses espermatozoides eles vão ser armazenados numa estrutura chamada de epidídimo, né? Então eles começam a ser feitos nos testículos, quando eles são produzidos eles vão prontos, né, para ficar armazenados no epidídimo. Aí ligado ao epidídimo começa o canal deferente ou ducto deferente, é com E, tá? Não é diferente não, é deferente. Esse canal, o que ele vai fazer? Ele vai levar, né, ele é um canal bem grande, ele dá uma volta bem grande, ele vai levar os espermatozoides do epidídimo até a uretra, né, que é quando eles vão ser liberados no momento da ejaculação. Aí temos também, né, algumas glândulas, como é o caso, por exemplo, das glândulas seminais. Como o próprio nome diz, elas vão produzir o sêmen. Tá? Temos também a próstata que dá muito problema, né? Tem hiperplasia prostática, câncer de próstata. A próstata é um órgãozinho que parece uma amêndoa, né? Ela é do tamanho de uma amêndoa. Ela também vai produzir líquidos que vão fazer parte do sêmen. E temos também as glândulas bulbo-uretrais, né? Que não está aparecendo aqui nessa figura, mas são as glândulazinhas, umas bolinhas também, que elas também vão produzir líquidos para compor o sêmen, tá? Então o sêmen ele é feito de líquidos que são produzidos nas glândulas bulbo-uretrais, vesículas seminais e próstata, tá? Aí durante a ereção esses líquidos, durante a ejaculação esses líquidos se juntam com os espermatozoides e são expelidos pela uretra, né? A uretra ela é um órgão que faz parte tanto do sistema genital como também do sistema urinário, tá? A uretra ela é ligada à bexiga, né? Mas lembrando que a bexiga não faz parte do sistema
genital, faz parte do sistema urinário. Então é isso, né? Vamos para sim, detalhando aqui mais um pouquinho o sistema genital masculino. Então, existem os testículos, né, que são formados, né, por pequenos tubos enovelados, tá? Então é como se fosse uns fiozinhos, né, uns tubozinhos que eles ficam todos enrolados, né, emaranhados, porque é para aproveitar o espaço, né? A função deles serem assim é aproveitar o espaço. É igual ao intestino. O intestino é todo enrolado porque ele quer aproveitar o máximo possível do espaço. Que vão produzir os espermatozoides, né? Então aqui nesses espacinhos, né, vai ser produzidos os espermatozoides. Existem também os ductos deferentes ou canais deferentes, que eles vão transportar, né, os espermatozoides do epidídimo, né, para a uretra, né? Então é um tubo que se liga no epidídimo. O epidídimo, ele é aquela orelhazinha que tem perto do testículo que vai armazenar os espermatozoides. Tá? Existe também o epidídimo, como eu já falei, que vai ter a função de armazenar os espermatozoides, né? Os espermatozoides que já estão fabricados. E existe também as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, que vão produzir secreções que vão formar o sêmen ou o esperma. Né? Então, essas glândulas elas produzem aquele líquido, né, que vai ali ter a função de transportar o espermatozoide, que é um líquido básico, né? Ele é básico para ele contrastar, para ele equilibrar o ácido que tem na vagina, né? A vagina é uma região muito ácida, então o sêmen ele é básico, né, para equilibrar, né, a acidez da vagina, tá? Olha aqui a figura olha aqui, ó, aquelas glândulazinhas que eu falei a vocês, né? São bem pequenininhas, as glândulas bulbo-uretrais. Elas ficam perto da próstata. E também aqui perto ficam as vesículas seminais, né? Que elas três, né, em conjunto vão produzir o sêmen, tá? Então, assim, muitas pessoas pensam que é tudo produzido nos testículos e sai tudo misturado. Não é, né? Eles são misturados ali na hora da ejaculação e os testículos vão produzir apenas os espermatozoides. E a função do sêmen eu já falei, né? A função do sêmen é transportar os espermatozoides e equilibrar a acidez, o pH, né, ácido da vagina. O pênis, né? O pênis possui tecidos ricos em vasos sanguíneos, que são chamados de corpos cavernosos ou corpos esponjosos, né? Normalmente o pênis ele tem três, normalmente não, né? Ele tem três conjuntos de corpos cavernosos. Dois, né, maiores e um mais pequeno, que é por onde passa a uretra. Mecanismo de enrijecimento do pênis. Como é que o pênis ele fica rígido, né? Como é que ele fica ereto? Quando ele se enche de sangue, né? Então, os homens, né, os meninos, quando tem uma situação de estímulo sexual, as artérias, né, que vão para o pênis, elas começam a mandar sangue, e aí o pênis começa a se enrijecer, né, a se encher de sangue. Já o mecanismo da ejaculação ele é o contrário. O mecanismo da ereção é um mecanismo que dilata as artérias. Já o mecanismo da ejaculação é um mecanismo onde os músculos lisos eles vão se contrair, aí eles vão expulsar, né, tanto os espermatozoides como também o sêmen, né, vão misturar ali tudo e expulsar no momento ali máximo de excitação sexual. Quantidade de espermatozoide na ejaculação, milhões de espermatozoides são liberados durante a ejaculação. Não só no ser humano, todas as espécies de animais que têm reprodução, né, dessa forma, eles liberam bilhões de espermatozoides. Por isso que os espermatozoides são tão pequenos, né? O óvulo, como é uma célula única, normalmente, por exemplo, as fêmeas, né, liberam só um óvulo, ele é bem maior, ele geralmente é a maior célula de cada espécie. Inclusive na espécie humana, né? A maior célula humana encontrada é o óvulo. Já os espermatozoides não, como muitos são liberados de uma vez, eles têm um tamanho, né, bem reduzido. Então, os hormônios que vão controlar isso daí, né, vão ser o FSH e o LH, né? O FSH e o LH, eles são hormônios produzidos pela hipófise, que é uma glândulazinha, uma bolinha que a gente tem no cérebro. Ela vai produzir, né, eles.
E eles vão lá para os testículos e vão desencadear, né, o início ali da puberdade e das características sexuais masculinas. Então, o FSH ele é o folículo estimulante e o LH é o luteinizante, que tem nas meninas também, só que eles vão desempenhar uma outra função diferenciada.